Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, amiga. Sim, dá para ouvir aqui. Perfeito. Às vezes esse notebook dá um tilt. Era para ter uma figura aqui, mas meu notebook está com graça. Gente, como que vocês passaram? Espero que bem, né? Depois de mergulhar na nossa criança interior. Estamos aqui hoje numa lua minguante, né? Lua em Câncer. E hoje a gente vai dar uma olhadinha na nossa adolescente, né? E a adolescência, ela é justamente essa fase de transição, né, da criança para a fase adulta, essa fase meio confusa na nossa vida, né, onde ficam hormônios, questionamentos, rebeldia, um monte de situações ali para lidar, sem maturidade para lidar com a situação. Então, geralmente, é uma fase onde ficam um monte de situações mal resolvidas, né? Eu acho que na minha vida é uma das fases mais complicadas, né? Eu estive inserida num contexto religioso, tive muitas questões com pais muito autoritários, então toda essa rebeldia que é necessária ser vivida na adolescência, eu não consegui acessar, e eu percebo, opa, aqui. E eu percebo muito isso dentro dos atendimentos, né? Principalmente mulheres que não conseguiram exercer esse lado rebelde na adolescência. Para quem conseguiu exercer a rebeldia, às vezes carrega, né, a dor da rejeição, porque foi muito criticada, ou acabou sendo rejeitada ali pela família, mas é melhor ter sido rebelde do que ter sido a adolescente calada, porque é o momento em que a gente se prepara para se posicionar, é um momento em que a gente precisa romper com os pais, né? Por isso é o momento de bater portas, de falar, eu quero sim, eu vou sair, né? É claro que para os pais é um momento muito desafiador, então hoje a gente também vai compreender, né, os pais nessa fase, para quem teve eles presente aí na vida, mas é importante a rebeldia ter sido vivida. Então, para quem não foi, a gente vai tomar essa força, e para quem conseguiu ser rebelde, a gente vai liberar culpas e liberar toda essa sensação, né, de rejeição que pode estar carregando até agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho da adolescência hoje. Então, hoje vamos olhar para a nossa adolescência, uma fase que representa o meio do caminho entre criança e o adulto. É um período marcado por intensas transformações físicas, emocionais e sociais. Na adolescência, buscamos identidade, pertencimento, liberdade, mas muitas vezes nos sentimos incompreendidas, rejeitadas ou pressionadas, né? Então, esse é o momento em que a gente precisa entender essa questão da tribo, né, das pessoas que a gente se identifica. Então, muitas vezes foi o período onde a gente precisou ir contra a nossa essência, muitas vezes, para pertencer, né? Ou a gente sentiu, inclusive, a rejeição daquele grupo que a gente queria pertencer, ou fez muito esforço para pertencer, tá? Ou para quem teve mais aquele lado revoltada ou rebelde, que não conseguia se encaixar em lugar nenhum, e aí se sentiu totalmente incompreendida, né? E a adolescência é a fase que geralmente hoje a gente acaba levando mais para a nossa vida, né? Então, se você é aquela adulta que tem dificuldade de posicionamento, de falar o que você pensa, provavelmente na fase da adolescência houve
alguma questão mal resolvida ali, né? Uma rebeldia reprimida, ou uma insegurança vivida, né, por essa questão de pertencimento ou tudo mais, ou então você fez um esforço muito grande para pertencer, então até hoje você é a pessoa que quer sempre agradar todo mundo para pertencer a todos os lugares, não suporta a rejeição, então eu vou agradar, eu vou ser sempre a que diz sim para tudo, né, eu vou ser agradável com todo mundo, e geralmente quem se coloca nessa posição acaba desagradando a si mesma, né? Então, a adolescência, ela é o momento da ruptura para a gente se formar como adulto. Então, ela é um momento crítico, né? Porque ela tem toda uma questão social, inclusive, por trás, que pode trazer muitas situações que hoje ainda reverberam na nossa vida adulta, tá? Então, do ponto de vista da constelação familiar, principalmente, né, é o momento em que começamos a nos afastar do campo dos pais para construir o nosso próprio lugar no mundo. Se nessa fase houve conflitos, rejeições ou falta de apoio, podemos carregar até hoje sentimentos de inadequação, rebeldia, dificuldade em assumir responsabilidades ou em se posicionar com clareza, tá? Também existe um ponto em que eu já atendi pessoas em que têm dificuldade de sair da adolescência, né? Pessoas que tiveram pais, assim, muito permissivos, né? Tudo que é demais, eu costumo dizer que não é legal, né? Então, no meu caso, foram pais muito autoritários, muito rígidos, mas eu também tive amigas, amigos e atendo pessoas que os pais também foram muito ok, faça o que você quiser, e daí a pessoa fala, nossa, mas viver na adolescência era muito bom, porque ao mesmo tempo que eu podia fazer tudo o que eu queria, eu tinha a segurança e estabilidade dos pais, né? Então acaba não conseguindo sair e assumir as responsabilidades da fase adulta. Por isso que essa fase é muito crítica, né? Se houve muita rigidez, a pessoa pode ter muita insegurança de ir para a vida e se posicionar, ou quer ser a pessoa excelente em tudo que faz, e a pessoa que teve uma adolescência muito permissiva também é a pessoa que não quer sair daquilo, porque teve permissão para fazer coisas gostosas, porque é muito gostoso, né, viver a liberdade que a adolescência proporciona, mas ao mesmo tempo tinha a segurança e a estabilidade que os pais promoviam, né? Porque ainda não é o momento da responsabilidade, é o momento em que a gente começa a assumir uma independência, a lutar pela nossa liberdade, a se distanciar dos pais, né? Então, para os pais, que deve ser mais desafiador o momento da adolescência, né? Mas para a nossa psique, para o nosso inconsciente também, porque fala, tá, estou me afastando, mas eu faço o quê? Né? Se eu ainda não me sustento, se eu ainda não tenho, eu ainda preciso da autoridade dos pais, mas ao mesmo tempo eu quero me rebelar contra a autoridade dos pais. Então fica toda essa confusão dentro do nosso inconsciente, tá? Eu acho que principalmente as mulheres lidam ainda mais com essa situação, porque, né, de uma maneira ou outra, os homens permanecem na adolescência e está tudo bem, no contexto geral. E para as mulheres, elas não podem viver muito adolescência, tem que adultecer muito rápido, adulteceram lá na infância e já chegam na adolescência adultas, então é um momento ainda mais complicado, né? Se a infância é a raiz, a adolescência, ela é o caule que precisa estar firme para que o adulto floresça. Então, olha como é importante a adolescência e é uma fase, assim, que poucas pessoas trabalham, né? Ninguém fala, vamos abraçar nosso adolescente interior, vamos trabalhar a adolescência, e é o momento mais caótico. A criança, ela precisa muito ser acolhida, mas a adolescência ela precisa ser compreendida, porque é o momento caótico da nossa vida, né? E é onde geralmente está toda a bagunça, né? E aquela bagunça que ninguém olha, coloca em algum lugar, em algum quartinho ali, e fala, ai, passou, pronto, porque é um período ali dos 12 aos 18 anos em que estuda, faz alguma coisa, e principalmente na nossa época, com 18 anos, a gente já tinha que saber o que a gente queria ser,
né? Então, pensa, ainda estava na adolescência, já pensando o que queria ser como adulto, e a gente é da geração que tinha que escolher o que ia ser para a vida, né? Então, a gente tinha essa preocupação de, por exemplo, eu saí do ensino médio e já entrei na faculdade de enfermagem. Com 18 anos, eu escolhi ser enfermeira para a vida. Então, era muita responsabilidade numa idade que não tinha que ter essa responsabilidade. A geração de hoje acaba não passando tanto por essa, né, por essa questão, né? Eu tenho amigas que têm filhas de 18 anos que falam, nem faça faculdade, vai ter seu próprio negócio, coisas que jamais na nossa época tinha essa consciência, né? Vai estudar, vai fazer faculdade, então tinha muita responsabilidade. Dos 12 aos 18 ali, foi uma época que ficou meio, passou, né? Se rebelou quem se rebelou, quem não se rebelou não se rebela mais, e vamos para a vida, responsabilidades, né? Então ficou esse lugar meio que apagado. Então, quando não curamos esta etapa, nosso adulto fica inseguro, ou ainda, como eu falei, agindo como um adolescente, né? Reagindo, se rebelando, ou buscando validação constante. Hoje, nós vamos honrar a nossa adolescência, nós vamos reconhecer suas dores e resgatar a força dessa base, para que possamos adultecer com mais liberdade. Então, a nossa criança, ela é totalmente conectada ao nosso lado criativo. Para a gente criar oportunidades, a nossa criança, ela precisa estar curada, porque ela busca segurança. Se a gente quer ter liberdade na nossa vida, a gente precisa curar a adolescente. Então, já é até um ponto interessante para a gente olhar. Se na sua vida você percebe que está faltando segurança, né, que você não consegue criar oportunidades, provavelmente ainda a criança está ferida, ou ela precisa ser nutrida, né, é alguma questão mais ali passado, né, a raiz da situação. Se você sente que é falta de liberdade, você tem medo de ser livre, você tem medo do que os outros vão pensar, você se compara muito com os outros, tem medo de se posicionar, tem medo de exigir os seus direitos, tem medo de conflito, está sempre apaziguando tudo, é a adolescência que não foi vivida ou que precisa ser curada, tá? Então, tem alguma situação na adolescência que gerou essa insegurança em relação à liberdade, né? O Bert Helling, o que trouxe a constelação para nós, ele tem uma frase que ao longo, né, que eu fui fazendo a constelação, a primeiro momento para a sagitariana foi muito difícil de engolir, mas depois fez muito sentido, que é: somos muito mais leais do que livres, né? Então, geralmente, se você está sendo mais leal, se você quer ser aceita, se você não quer dar trabalho, ou se você está sempre resolvendo as coisas, e tudo isso impede a liberdade. A pessoa livre é aquela que se coloca em primeiro lugar. E geralmente o que falam dos adolescentes é isso, né? Que adolescente é egoísta, que adolescente só pensa nele, porque é a fase de viver isso, né? É a fase que você está é a fase que você está se descobrindo, que você está entendendo a sua individualidade. Então, se você está entendendo a sua individualidade, não tem como você estar disponível para todo mundo, não tem como você ser a pessoa boazinha e ainda entender quem você é, e ainda honrar a sua individualidade, e se perceber no mundo, saber qual é a sua tribo, né? Você precisa desse egoísmo para você se reconhecer. Só que aí tem todas essas crenças que a sociedade coloca, que o adolescente é egoísta, né? Obrigada, meu amor, que bom que faz sentido aí. E que o adolescente é egoísta, que o adolescente é isso, é aquilo, e principalmente na nossa geração, eu acho que a adolescência, ela já foi um lugar de muita maturidade, de colocar isso,
né? E os nossos pais mais ainda. Pensa, as nossas avós com 14, 13 anos já estavam sendo preparadas para casar. Então, pensa a dor que nós, né, principalmente a nossa geração, carregou das nossas ancestrais. Se a gente não pôde ser rebelde, né, numa época em que já era permitido, imagine as adolescentes, as nossas ancestrais adolescentes, que queriam ser rebeldes, que tinham os mesmos hormônios que nós, né, em ebulição, mas que elas tinham que estar contidas, elas tinham que casar com quem o pai ou a mãe desejava, elas tinham que casar com 13, 14 anos, muitas com homens muito mais velhos, né, que perderam toda a adolescência, que não puderam ter sonhos de estudar, né, de pensar no que queriam ser da vida, a não ser mulheres que queriam seguir a família, que estariam lá só para isso, né? Então, pensam as mulheres que já tinham uma essência rebelde, que já tinham essa essência e tiveram que reprimir. Imagina que sofrimento tudo isso causou, né? E aí, quando acontece a rebeldia, a revolta dentro do sistema, provavelmente é alguém que foi escolhido para honrar essas pessoas que não puderam, principalmente as mulheres, né? Porque a gente escuta, o tio saiu com 14 anos e foi para a vida, e a gente escuta, a tia casou com 13 anos com o cara que o vô arranjou para ela, né? Então, a adolescência do homem e da mulher é totalmente diferente. Na nossa ancestralidade era pior ainda, era muito mais pesada. E percebo, dentro dos meus atendimentos, que as mulheres amadureceram lá na infância, trouxeram isso para a adolescência e foi uma época nula. Eu percebo muito isso, que a adolescência para as mulheres foi nula. Já trabalharam, já sustentaram família, já cuidaram de irmãos, já começaram a namorar e casaram com o primeiro namorado e já constituíram família e ficou sonhos para trás ou nem sonharam, né? Também atendo muitas mulheres que nem sabem que sonhos elas têm, não tiveram tempo para isso. E é nessa época da adolescência que os sonhos precisam ser manifestados, né? Que vêm esses sonhos para, independente se é casar, se é viver de música, se é viver de artes, é nesse momento que a gente sonha coisas que os adultos falam, isso não vai dar dinheiro, né? Volta para o chão, menina, mas é nesse momento que esses sonhos têm que vir. E a gente, como adulta agora, pode ser que seja permitido realizar esses sonhos, ou pode ser, inclusive, que você esteja vivendo os sonhos da sua adolescente e você nem percebeu isso, né? Mas é ela, com a força, com a rebeldia, com a revolta, com a raiva, que trouxe essa liberdade para você manifestar os sonhos que você tinha, caso tenha sido permitido sonhar para você, certo? Então, nós vamos olhar para ela com muito carinho, com muito respeito, mas antes eu vou pedir para vocês refletirem, tá? Quem tem o caderninho aí e quiser anotar essas perguntas para depois vocês responderem, ou só ficar a reflexão mesmo. Que lembranças você guarda da sua adolescência? Eu acho que esse exercício é bem legal de fazer depois, principalmente depois que a gente fizer os exercícios aqui. Quais feridas emocionais nasceram nesse período? Rejeição, exclusão, solidão, rebeldia, comparações, medos? Você sente que ainda existe uma adolescente ferida dentro de você? Então, eu acho que vale a pena depois vocês consultarem aí o inconsciente, porque, como eu falei, né, às vezes não tem memórias da infância e pode ser que seja uma fase difícil também de acessar memórias, porque pode vir mais memórias de responsabilidade, de maturidade, do que essas questões, tá? Mas que lembranças você guarda da sua adolescência, se caso você optar em fazer esse exercício, em escrever,
Procure trazer os sonhos. Quais eram os sonhos? Por mais mirabolante que seja, sei lá, tinha o sonho de cantar para uma multidão, tinha o sonho de fugir com o circo. Eu tinha uma amiga que tinha esse sonho quando ela era adolescente. Ela quase foi, inclusive. Mas esses sonhos mirabolantes, sabe? Porque é nessa época que é permitido, né, acessar isso e acreditar que isso vai acontecer. Então, procure trazer à tona, escrever quais eram esses sonhos, porque isso traz muita coragem, tá? Então, agora, vamos olhar para essa adolescente, vamos curá-la e fazer aquele movimento de acolher mais essa parte que pode ter ficado lá, excluída em alguma memória, em alguma situação, e vamos trazê-la para dentro, com muita honra, com muito respeito. Então, eu vou pedir para que, se for possível, quem tiver essa oportunidade, que feche os olhos, se conecte com a sua respiração. Você está no seu momento presente. Respire profundo, solte o ar, visualize que todo o seu corpo é preenchido por uma luz dourada que vem lá do centro da Terra, passa pelas suas pernas, pelo seu quadril, pelo seu ventre, na altura do seu coração. Essa luz se expande, toma todo o seu corpo. Você está segura. Cada célula do seu corpo recebe a informação de que é permitido, de que é leve, de que é saudável olhar para essa fase da sua vida. E nessa energia, imagine que você está caminhando. Pode ser uma rua conhecida, pode ser que você esteja caminhando na natureza, na praia. E esse caminho, ele te leva até uma memória de quando você tinha entre 12 e 18 anos. Peça para o seu coração trazer essa memória. O que estava acontecendo nesse lugar, nesse cenário. Caminhe por essa memória. Observe os detalhes, as pessoas que estão presentes nessa memória. E, de repente, a sua adolescente aparece na sua frente. Observe as suas roupas, o seu cabelo, a sua expressão. Ela se mostra expansiva ou ela está tímida? Ela está alegre ou ela está chorando? Permita que ela se mostre como ela é, trazendo sonhos, alegrias, talvez rebeldia, tristeza,
angústia, e ela está olhando para você, talvez sorrindo, talvez chorando. Aproxime-se dela, olhe com carinho para sua adolescente e diga mentalmente ou em voz alta: minha querida adolescente, eu vejo você. Eu sei o quanto você buscou ser vista, ser aceita, ser compreendida e ser amada. Eu sei o quanto você se esforçou para pertencer. E hoje, com muito amor e respeito, eu venho te resgatar. Você não precisa mais lutar sozinha. Eu, como adulta, que sou hoje, graças a você, assumo daqui. E por amor a você, escolho me posicionar e viver com leveza os nossos sonhos. Dê um abraço na sua adolescente. E agora vocês se viram, ela está à sua frente, e vocês visualizam os seus pais na frente de vocês. Visualizem seus pais, com muito amor e respeito, e junto com a sua adolescente, você pode dizer em voz alta ou mentalmente: queridos pais, eu vejo vocês. Eu libero todas as expectativas que eu tive sobre vocês e que de forma inconsciente eu carrego até hoje. Reconheço que o que vocês me deram foi o suficiente. Eu escolho seguir livre, em paz, honrando a vida que eu recebi de vocês, realizando os meus sonhos, sendo próspera, feliz e realizada em todos os níveis da minha vida. Eu sinto muito se eu não atendi às expectativas de vocês, mas hoje eu sei que o meu papel é ser livre, e eu serei, por amor a vocês. Gratidão. Abrace sua adolescente
Sinta ela leve, feliz. Sinta toda a coragem, toda a força, toda a juventude, toda a vontade de viver, todos os sonhos. Integre dentro do seu coração essa sua versão, com muito amor e respeito. Porque agora, como adulta, com equilíbrio e sabedoria, você pode viver toda essa liberdade, toda essa coragem e toda essa força. Por amor à sua adolescente, com a consciência que você tem hoje como adulta, você está pronta para direcionar a energia no lugar certo. Você não precisa mais do caos para entender o movimento da vida. O movimento pode ser leve, pode ser divertido, pode ser gostoso. Porque agora, com essa versão curada e integrada dentro de você, a liberdade é possível. E agora você está pronta para criar um novo repertório. E neste novo repertório é permitido ser uma mulher livre, ser uma mulher corajosa e ser uma mulher que não aceita mais o mínimo, que se revolta com o mínimo e que vai buscar tudo o que merece. Por amor à sua adolescente, agora você vai buscar tudo o que você merece, com a coragem que vem dela. Visualize uma luz dourada preenchendo todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés. Essa luz dourada traz a informação para cada célula do seu corpo de que é permitido, de que é saudável viver a liberdade, ter coragem, ter leveza e alcançar os seus sonhos. E com sabedoria, se revoltar contra aquilo que não faz sentido para você. Essa revolta é a força que te tira do comodismo e te faz seguir o caminho para a realização dos seus sonhos. Com coragem e determinação. Cada célula do seu corpo recebe essa informação de que agora, por amor às ancestrais que não puderam, que não tiveram oportunidade das escolhas, por amor a cada uma que veio antes, e talvez por amor à sua adolescente que não teve escolha. Agora você pode escolher a liberdade, o sucesso, o amor, a realização de sonhos,
um passo de cada vez. Por amor a ela, esse passo vai ser dado. Continue recebendo essa energia, a luz dourada, trazendo força, discernimento, sabedoria, paz e coragem. E quando vocês estiverem preparadas, podem abrir os olhos. Me deem um joinha quem estiver voltando. Não é? A adolescente sempre fica esquecida em algum lugar. Amanda, Stephanie, voltando. Gente, adolescente, obrigada, meu amor, obrigada. A adolescente, ela é a nossa força, né? A adolescência é a nossa força. Então, se vocês estão percebendo, né, ou têm percebido aquele modo sobrevivência, sabe? O modo sobrevivência é a adolescente apagada dentro de nós. A adolescente não se conforma com esse modo sobrevivente, pelo menos, né? Me lembrava de tudo que eu aguentava. Exatamente, exatamente. A não ser os adolescentes de hoje, que infelizmente por conta da tecnologia, né, das mídias sociais, entraram nesse modo sobrevivência, nós tivemos a oportunidade de viver, de experienciar, né? Então, às vezes não foi possível, mas tinha o desejo, tinha a vontade. Então, por isso que eu falei daquela reflexão, tá? Então, procure, durante essa semana, até sábado, se for possível, porque aí no domingo nós vamos ter um eclipse muito interessante, que vai ser um eclipse solar no signo de Virgem, tá? Esse eclipse, ele vai abrir portas, né? É um eclipse de abertura de caminhos de maneira muito prática. Então, esse eclipse, a gente pode fazer rituais, né? Eu sempre gosto de fazer um ritual ou outro, mas esse eclipse, como ele vai acontecer no signo de Virgem, ele vai nos convidar a tomar atitudes práticas perante a vida. Então, o que eu recomendo muito é vocês identificarem sonhos, o que vocês gostavam de fazer, vontades que vocês tinham na adolescência e que talvez não foi permitido, ou coisas que vocês gostavam de fazer na adolescência e que vocês pararam e que é possível fazer hoje, tá? Mas principalmente sonhos. E, se possível, no domingo, tirar um tempinho para criar uma estratégia, simples que seja, para colocar esse sonho em prática, tá? Ou então, eu tenho um sonho, né, que eu ainda não realizei, e no dia no domingo é muito interessante criar metas para alcançar sonhos, estratégias. Então, vamos supor que vocês têm um sonho de conhecer a Disney, mas vocês não tiraram o passaporte, né? Então fica manifestando Disney, 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 mas como que o universo vai trazer a Disney se o passaporte, o primeiro passo não foi dado? Então, dia tal eu vou tirar o passaporte, ou então eu vou pesquisar como que tira o passaporte, eu vou ver como que tira o visto. Já tenho visto, vou juntar o dinheiro, então, para realizar essa viagem. Em um ano, eu vou estruturar essa viagem para a Disney. Ou então, eu quero comprar um apartamento. Então, eu vou começar, primeiro passo, eu vou identificar aonde eu quero morar, vai ser na planta, já vai ser um apartamento que está pronto, vou juntar dinheiro, já tenho esse dinheiro, vou investir. Então, são atitudes práticas para que o universo traga oportunidades para vocês, porque durante 6 meses o campo vai estar muito aberto para que oportunidades se conectem com vocês. Só que esse é um eclipse prático. Então, vocês têm o que precisam?
para que os sonhos se realizem? Não tem? Então comecem a construir, tá? Ou então, o que que vocês já têm de pronto? Ah, eu já tenho o passaporte, então pronto. Próximo passo, o universo pode facilitar para vocês o visto. Então, esse vai ser o movimento desse eclipse, tá? Então, se vocês acharem de bom tom a realizar sonhos da adolescência, vai ser interessante vocês identificarem antes de domingo, para vocês começarem a criar estratégias, então, para vocês realizarem esse sonho. Ou então, se for algo que já está no coração de vocês, no domingo eu recomendo listar estratégias, passo a passo, para a construção dos sonhos que vocês querem realizar. Como já estamos em setembro, vocês podem, então, falar, em 2026 eu vou realizar tal coisa, por onde eu devo começar para facilitar esse sonho de acontecer. Pode ser essa manifestação de vocês no domingo. Como que eu posso facilitar a manifestação dos meus sonhos? Tá? Vai ser algo prático, certo? Gente, a adolescência foi isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que tenha feito sentido, que tenha trazido aí muitos insights. Na próxima semana, nós vamos olhar para a nossa jovem, né? Para aquela que geralmente tem muitas culpas, vamos trabalhar muito a culpa no nosso próximo encontro. E a liçãozinha de casa é isso: resgatar sonhos da adolescência, por mais simples que seja. Certo? É isso, meus amores. Gratidão, Certo. Bre, lindo, lindo. Muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço vocês estarem aqui comigo. Muito bom, Demais, amiga, demais. muito bom. Que delícia, que delícia. Gratidão, Deise, de verdade. Nunca tinha parado para olhar para minha adolescência e eu percebi o quanto eu ainda estou estacionada, né? Buscando esse reconhecimento, buscando, né, esse grito de liberdade. Você conhece minha história. E foi muito lindo. Muito obrigada, de verdade. Que bom, meu amor. Agora vamos viver a liberdade que você merece. E, gente, o que vocês precisarem, estou lá no grupo também, tá? Podem me chamar no privado. Porque tem sido assunto de terapia. Ah, que incrível, que incrível. Então, já tem questões a serem levadas aí para terapia. E se precisarem me chamar no privado, me chamem também, tá? Estou à disposição. Demais. Obrigada, Obrigada, Mar. gente. Obrigada. Até. Tchau, Boninha. Obrigada. Um beijo. Eu já vou subir a aula de E hoje. cadê a foto de hoje? Pra gente postar no Insta. É verdade, eu não tirei, gente. E tem que marcar a gente, amiga, porque aí a gente já reposta e já, entendeu? Tá vendo? Já faz a sua divulgação também, amor. Vambora. Ah, quem quiser abrir, quem puder abrir. Quem puder abrir a câmera, quem não puder, tá tudo certo. Pronto. Gratidão, fica tranquila, meu amor. Já deu tudo certo. Gratidão por lembrar. Obrigada, meninas. Beijo, Tamo junto, obrigada, né? obrigada, amor. Tchau. Beijo.